Buracos negros. Vamos pensar um pouco sobre o que eles são. São regiões do espaço-tempo onde a gravidade é tão, mas tão intensa que simplesmente nada consegue escapar, nem mesmo a luz. É um conceito impressionante. Vamos mergulhar nisso e tentar entender o que realmente acontece nesses lugares tão fascinantes do nosso universo. Para a gente entender isso direitinho, a nossa jornada vai começar lá no nascimento de um desses gigantes cósmicos. Depois, a gente vai cruzar a fronteira definitiva, o ponto sem retorno. Vamos ver como ele distorce a própria realidade, o espaço e o tempo. E por fim, vamos chegar nos mistérios mais profundos que se escondem lá no coração dele. Então, de onde vêm esses monstros cósmicos? A história deles, curiosamente, não começa com uma criação, mas sim com a morte. A morte espetacular de estrelas gigantes. Olha, o processo é realmente dramático. Imagina uma estrela muito, muito maior que o nosso Sol. Em um dado momento, o combustível dela acaba, sem aquela energia da fusão nuclear empurrando para fora, não tem mais jeito. A gravidade vence. O núcleo da estrela desaba sobre si mesmo, num piscar de olhos, e as camadas de fora são arremessadas para o espaço numa explosão gigantesca, que a gente chama de supernova. Se o que sobra desse núcleo for massivo bastante, nada, absolutamente nada consegue impedir que ele continue colapsando até dar origem a um buraco negro. Agora, o que define um buraco negro não é uma coisa que a gente possa tocar ou ver. É mais sutil que isso. É uma fronteira no próprio tecido do espaço-tempo. Esse limite tem um nome, horizonte de eventos. E é bom a gente entender que ele não é uma parede, não é uma superfície física. É um ponto de não retorno. Pensa nele como uma cachoeira cósmica. Quando se cruza a beirada, a correnteza do espaço-tempo simplesmente te puxa para dentro, sem chance de voltar. E é aqui que a relatividade de Einstein deixa tudo ainda mais interessante. A experiência de cruzar essa fronteira depende totalmente do ponto de vista. Para alguém que está observando de longe um objeto caindo na direção do buraco negro, pareceria ir cada vez mais devagar, ficaria avermelhado e, no fim, congelaria ali na borda para sempre. Mas, para o próprio objeto que está caindo, a história é outra. A passagem pelo horizonte de eventos seria suave, sem nenhum aviso. Seria um cruzamento tranquilo para um destino que já está selado. Essa diferença toda de perspectiva só faz sentido se a gente entende uma das ideias mais geniais de Einstein. O universo não é um palco fixo. Pelo contrário, o espaço e o tempo formam um tecido único, dinâmico e flexível. Imagina só uma região do universo que está completamente vazia, longe de qualquer estrela ou planeta. Lá, o tecido do espaço-tempo é plano, como um lençol perfeitamente esticado. O caminho mais curto entre dois pontos é uma linha reta. E o tempo? Bem, o tempo passa igual para todo mundo. Só que a presença de massa e energia muda tudo. Um objeto massivo, como uma estrela ou, claro, um buraco negro, cria uma depressão, uma curva nesse tecido. A gravidade, então, não é uma força que puxa a distância. É o efeito de outros objetos simplesmente seguindo essas curvas no espaço-tempo. E essa distorção não afeta só o espaço, ela afeta também o tempo. É isso mesmo. Perto de um objeto muito massivo, o tempo passa mais devagar em comparação com um lugar com menos gravidade. E esse fenômeno, que a gente chama de dilatação gravitacional do tempo, é levado ao extremo perto de um buraco negro. Tudo bem, agora vamos fazer o que parecia impossível. Vamos cruzar essa fronteira. O que acontece na jornada final, em direção ao centro do buraco negro? Depois que se cruza o horizonte de eventos, a realidade como a gente conhece muda de uma forma drástica. O espaço-tempo fica tão deformado, mas tão deformado, que todas as direções possíveis, todos os futuros possíveis, apontam para um único lugar, o centro. Escapar não é uma questão de ter um motor mais potente. É uma impossibilidade física. Seria como tentar viajar para o passado. E essa queda não é nada suave. As forças de maré se tornam algo que a gente mal consegue imaginar. A parte do objeto que está mais perto do centro é puxada com uma força muito, mas muito maior do que a parte mais distante. O resultado? Qualquer coisa seria esticada na vertical e comprimida na horizontal, num processo que os físicos chamam de forma bem visual de espaguetificação. É um processo brutal que desfaz a matéria até o nível dos átomos. E todos os caminhos levam a um único destino, a singularidade. Um ponto, pelo menos em teoria, no centro do buraco negro, onde toda aquela massa está comprimida num volume que é basicamente zero. Ali a densidade e a curvatura do espaço-tempo se tornam infinitas, e as nossas leis da física, tanto a relatividade quanto a mecânica quântica, simplesmente deixam de funcionar. Elas quebram. E é exatamente nesse ponto, onde a nossa física falha, que a gente encontra um dos maiores quebra-cabeças da ciência moderna.
Um paradoxo que desafia tudo o que a gente acha que sabe sobre o universo. A pergunta parece simples, né? Mas as implicações dela são gigantescas. Se a informação sobre o que formou o buraco negro, sobre o que caiu nele, simplesmente desaparece, isso viola uma das leis mais fundamentais do universo. E o paradoxo ficou ainda mais interessante quando o grande Stephen Hawking descobriu que, na verdade, os buracos negros não são eternos. Por causa de alguns efeitos quânticos bem na borda deles, eles emitem uma radiação bem fraquinha. Com isso, eles perdem massa muito, muito lentamente, até que, num futuro extremamente distante, eles evaporam por completo. Então, aí que está o problema. Se um buraco negro pode evaporar e sumir, para onde vai a informação sobre tudo que caiu lá dentro? A relatividade geral de Einstein diz que a informação está presa ali para sempre. Mas a mecânica quântica, o outro pilar da física moderna, garante que a informação nunca pode ser destruída. Temos um choque de gigantes, e as duas teorias dão respostas que não combinam. Esse é o famoso paradoxo da informação do buraco negro. E olha, resolver esse conflito não é só um detalhe técnico. É um passo que a gente considera essencial para conseguir um dia unificar a relatividade e a mecânica quântica numa única teoria da gravidade quântica, a tão sonhada teoria de tudo. E isso tudo mostra uma coisa fantástica sobre eles. Buracos negros não são só poços de escuridão. Eles são os maiores laboratórios do universo. Lugares onde as nossas melhores teorias são testadas até o limite. Eles nos forçam a questionar tudo o que a gente sabe sobre o espaço, o tempo e a própria informação, apontando o caminho para uma física totalmente nova. E a grande pergunta que fica é: o que mais esses laboratórios cósmicos ainda vão nos ensinar sobre as leis mais profundas do universo? Essa é a questão que continua movendo a ciência.